Vamos falar de acreditação. Eu falei um pouquinho antes no outro bloco, né? 1953, o primeiro manual. 1955, Estados Unidos, Colégio Americano de Cirurgiões e Colégio Canadense de Cirurgiões se juntam e formam um sistema de acreditação. Então, a acreditação tem mais de 60 anos. Tá? Acreditação é um modelo de avaliação ou de auditoria. Eu não gosto do nome de auditoria, já vou dizer, porque é mais antigo do mundo. Ela veio antes da ISO, bem antes da ISO, né? Ela vem crescendo desde essa época. Em 1900, na década de 80, se entendeu, e fazendo a historinha da acreditação, se entendeu de se criar um órgão maior, chamado ISQA, né? Que controlasse ou que validasse os programas de acreditação do mundo, para que as coisas não caminhassem cada um para um jeito. A acreditação é um programa, ele não é obrigatório, ele não pode ser mandatório. Em todos os países onde a acreditação foi obrigatória, ou de alguma maneira a acreditação foi muito pesada, muito mandatória, os programas acabaram, né? A obrigatoriedade faz com que haja viés não, vamos dizer assim, não haja tanta isenção no processo, né? Você sempre vai ter um viés político, um viés financeiro, um viés, qualquer outro tipo de viés de uma relação pessoal, assim por diante. Então, a acreditação, primeiro, ela é sempre periódica, então a manutenção é obrigatória, né? Ela não é obrigatória, né? Como acreditação, né? E ela é de verdade uma expressão de juízo de valor. Por isso que a gente não gosta da palavra auditoria, né? Porque quando eu falo auditoria, alguém está sofrendo uma auditoria, né? E a acreditação é uma avaliação dos processos, né? A ideia da acreditação, ela foge, por exemplo, de outros tipos de certificação. Vamos fazer uma comparação muito rápida entre ISO e acreditação. Qual é a grande diferença entre os dois? Todo mundo conhece ISO, pouca gente conhece acreditação. Estamos falando agora mesmo que tem países que nós temos, por exemplo, Canadá, 100% de instituições acreditadas, e o Brasil tem 3% de instituições acreditadas. Então, temos muito para andar, né? O próprio modelo brasileiro de acreditação de 3 níveis foi desenhado para o Brasil como um todo, para que todo mundo entrasse no processo, para que todos os hospitais fossem pelo menos nível 1, né? Que nível 1 é regulamentação, é o básico, e um pouquinho de segurança do paciente, né? Então, a acreditação ela é um tipo de desenho muito diferente, ela é sempre desenhada e avaliada por terceira parte, isso também garante isenção. E aí vem uma coisa muito clara em relação ao processo de acreditação, que tem que ficar bem claro, porque a gente tem visto coisas acontecendo voltando atrás. Par não avalia par, né? Par pode até avaliar par, mas o processo não é isento, né? Então, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares pode resolver avaliar a gestão e dar um certificado para os seus afiliados. Ela pode fazer isso, mas a isenção fica entre aspas. Então, algumas operadoras aqui no Brasil estão começando a pensar em selo próprio. Selo próprio, avaliar o seu próprio serviço é classificar o serviço, né? E não validar o serviço. Então, a acreditação, quando o avaliador vai para dentro da instituição, primeiro que ele vai com um olhar global, né? Ele vê a instituição como um todo, né? E segundo, ele vai entendendo que ele vai estar avaliando e validando os processos da instituição, não mais que isso. Uma outra coisa que a acreditação faz, que é diferente dos outros programas, ela tem o seu padrão desenhado para cada segmento. Um padrão para o centro cirúrgico, um padrão para anestesia, um padrão para alta administração, um padrão para limpeza. Ela tem seus padrões, né?
ela tem os seus padrões, mas ela não tem a metodologia. A metodologia da instituição. Isto que é um grande ganho, quer dizer, eu chego na instituição, como uma instituição acreditadora, e coloco para eles, eu não gosto da palavra não conformidade, coloco para eles a palavra, ó, você tem um ponto de risco aqui, você corre risco aqui. Eles vão desenhar dentro do que eles têm de financiamento, do que eles têm de cultura, a metodologia que garanta a segurança naquilo, né? Acho que isso é uma grande vantagem da acreditação. A acreditação e a ISO, elas têm uma diferença muito grande, por quê? Porque a ISO, ela trabalha principalmente chão de fábrica. Então, ela trabalha não erro. Então, eu desenho um celular e esse celular vai sair sempre igual conforme eu desenhei os meus protocolos. Porque eu tenho um checklist, vai passando e eu vou fazendo um checklist, ele vai sair igual. Agora, se a bateria dele vai explodir, se não vai explodir, se vai durar pouco, não vai durar pouco, sendo que nem o meu caiu na água, falaram que era prova d'água, era mentira, não adiantou nada. Então, se isso acontece ou não, é uma outra discussão. E na área da saúde, na área nossa assistencial, a gente não pode errar, a gente não tem recall. Eu peguei meu celular, levei lá, o cara me deu um novo. Não paguei nada. Falou, não, teve um probleminha, não sei, me deu um novo. O que eu faço com o paciente? Se ele sair com sequela, não tem jeito, né? Então, a diferença entre ISO e acreditação é essa. E a acreditação tem esse desenho claro de entender a instituição como um todo. Ah, mas dá para ver o hospital inteiro durante 3 dias com 3 avaliadores? Dá, porque os hospitais são iguais, né? Se a gente pratica mais ou menos o mesmo tipo de assistência. Então você consegue olhar o hospital inteiro, desde da higiene até a alta administração em relação ao processo de acreditação. A gente tem hoje no mundo talvez mais do que 50, mais de 100 países com processo de acreditação, ou próprios ou de excelência, né? A gente aqui pratica 2 tipos de metodologia de acreditação. A gente pratica a ONA, desde o começo que ela surgiu, 60% do mercado ONA é nosso ainda, e a gente pratica o Kymento, que é uma metodologia global, que teve base no Canadá e que hoje é uma metodologia global, né? A diferença das duas? A diferença das duas é que ONA nós estamos falando de padrões médios, mínimos de qualidade, porque ela começou em 1999, 2000, e nós, quando estamos falando de uma acreditação americana, a Joint, ou uma global, que é o Kymento, nós estamos falando de padrão de excelência, porque elas têm mais de 50 anos, então o desenho é completamente diferente, né? A acreditação, ela começa então com esse modelo, ele é, de verdade, ele não é a panaceia da instituição. Não pode entender, sou acreditado, oba, então eu sou o melhor. Eu vou errar, né? Mas vou ter que aprender com meus erros. A acreditação faz com que você aprenda aprenda muito com os seus erros, né? Então, a acreditação não é a panaceia, mas ela é a base estrutural para que você coloque outras ferramentas para melhorar a qualidade assistencial, para melhorar a qualidade de gestão. Então, puxa, eu ponho um desenho, envolvo todo mundo no processo e aí eu vou falar de Lean, aí eu vou falar de Design Thinking, aí eu vou falar de indicador de desfecho, aí eu vou falar de uma série de outras ferramentas que estão nesta base, por isso que ela é importante. Entender, na minha opinião, todo mundo devia ser acreditado. Nenhuma instituição de saúde, todas deveriam passar por uma avaliação de terceira parte. A avaliação de terceira parte é extremamente importante, porque é uma visão externa de pessoas competentes, né? Olhando para dentro da sua casa e vendo aquela brincadeira que falam, nossa, seu sofá é novinho, mas tem um buraco, né? Que você nunca viu, né? Essa é a coisa da avaliação externa, que junto com a avaliação interna vai dar a qualidade total da instituição como um todo. Então, mas só queria terminar a história da acreditação, né? A acreditação hoje, ela tem uma discussão muito grande, ela caminha, como eu disse no outro, ela passou pela enfermagem, ela passou pela questão médica, hoje ela está falando de
perfil epidemiológico, hoje nós estamos falando de protocolo, mas nós estamos falando de duas coisas muito importantes, além de trazer o médico para dentro do processo. Nós estamos falando da primeira, como utilizar a tecnologia de informação como barreira de segurança. Nós temos que pensar nisso. Nós estamos falando em tecnologia, mas nós não estamos usando a tecnologia como barreira de segurança. Isso quer dizer, eu entro dentro de uma instituição, tenho uma linha de cuidado lá, monitorada pelo sistema informatizado de sepse, e eu não faço o diagnóstico de sepse. O sistema tem que avisar, o sistema tem que bloquear. Ele tem que, de alguma maneira, a gente utilizar a tecnologia de informação para barreira de segurança. Vou falar só mais um pouquinho, vou passar um pouquinho. Por quê? Porque toda a nossa tecnologia, nossos sistemas de informação, principalmente no Brasil e Estados Unidos, foram desenhados do faturamento para assistência. E agora nós estamos falando que a assistência é o mais importante. E o mais importante é o paciente. É ele que vai fazer você sobreviver. Então nós queremos fazer o contrário. Então nós temos que usar isso. Né? E a segunda coisa que a gente tem discutido muito hoje nas reuniões internacionais em relação é como a acreditação vai agregar valor ao paciente. E que valor é esse? Se fala muito de valor ao paciente hoje, mas que valor é esse? Né? Como se fala muito de experiência do paciente. E a experiência do paciente não é olhar o paciente pelo retrovisor. Não é ter um escritório da experiência do paciente e aí ver o que aconteceu com o paciente. Então, a experiência do paciente é olhar o paciente na jornada do paciente, dentro da linha de cuidado que ele tem dentro da instituição como um todo. Acho que quem tem mais hoje, quem mais andou na frente em relação à experiência do paciente foi o Canadá. Por quê? Porque hoje, doutor, o senhor não sabe, mas a gente já tem 8 pacientes treinados auditores, avaliadores, para olhar o fluxo do paciente dentro do hospital, para ver essa coisa da experiência de verdade, para estar junto com a equipe técnica para validar o processo de acreditação como um todo. Então, para mim, sim, eu sou fanático por acreditação, eu acredito nisso, eu acho que a gente salva vidas, né? Podia salvar muito mais, mas eu acho que tudo isso que a gente falou, qualidade da assistência, a gente falou de segurança do paciente e a gente termina com a acreditação, que é quem valida o processo, nós estamos falando de salvar vidas. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente tem responsabilidade social. Responsabilidade social de quem trabalha com saúde é salvar vidas, né? E é se colocar no lugar do paciente. Se a gente conseguir, em cima de uma base técnica, de uma avaliação externa e conseguir na sua assistência se colocar no lugar do paciente, com certeza absoluta o sistema vai começar a respirar melhor, ter mais volume financeiro para a gente poder trabalhar melhor a qualidade e os sistemas nacionais como um todo no mundo.